Você agora vai ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho. Muito boa noite, amado ouvinte, que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Está no ar mais um programa, Mensagem da Cruz, esse programa que é da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho, e esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor William Rafael. É uma alegria imensa poder chegar agora na sua casa, talvez no seu carro, ou até mesmo pela internet, no seu aparelho telefônico, através desta programação com a palavra de Deus para a sua vida. Eu quero convidar você a permanecer sintonizado conosco em nossa programação. Eu tenho certeza que Deus haverá de falar com você, através das músicas, através da palavra de Deus, tudo isso e muito mais aqui no nosso programa Mensagem da Cruz. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Ele não deixa, não, 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 não. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele
E vamos à sabedoria da semana. O texto de hoje, Provérbios capítulo 3, verso 7, que diz: não fique pensando que você é sábio, tema o Senhor e não faça nada que seja errado. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Nesse momento vamos orar ao Senhor, é o nosso momento de oração. Onde você estiver, leve o seu pensamento ao trono da graça de Deus e vamos juntos orar para que o Senhor possa, nesse instante, restaurar aqueles que precisam de restauração, curar aqueles que estão feridos, mas nós também estaremos orando hoje pelo Dia do Homem Presbiteriano. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia e pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame graça abundantemente sobre a vida de cada um dos nossos ouvintes. Abençoa, Senhor, cada família, abençoa cada indivíduo. Abençoa, Deus, os homens presbiterianos que amanhã estarão, ó Deus, sendo lembrados como data oficial de nossa igreja. Meu Pai amado, abençoa poderosamente, Senhor, a nossa cidade, a nossa nação. Tem misericórdia, Pai, deste povo. Nós oramos assim em nome de Jesus.
Amém e amém. Programa Mensagem da Cruz, levando até você a boa nova de salvação em Cristo Jesus. E vamos agora ao momento de reflexão da palavra do Senhor, e eu quero convidar você, aonde quer que esteja, a abrir a sua Bíblia, se não, prestar atenção à leitura da palavra do Senhor, lá no livro de Gênesis, capítulo 21, do verso de número 8 ao verso de número 21. Eu lerei por partes esse texto, para que nós possamos assim compreender o que diz as Sagradas Escrituras. Diz a palavra do Senhor, nos primeiros versos que eu mencionei: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Amém. A palavra de Deus nos mostra um momento onde Isaque, filho de Jacó, cresce e agora ele é desmamado. Chega um momento onde uma festa, um banquete de celebração é dado, porque Isaque agora não mais estaria sendo amamentado, mas com maior independência, agora estaria se alimentando. E isso no tempo antigo era motivo de muita celebração, visto que a criança conseguiu passar pelos estágios mais difíceis da infância, onde no passado era muito comum haver muita morte, muitas doenças que assolavam as crianças e algumas infelizmente não resistiam. Mas agora chega um momento onde o desmame acontece e isso é motivo de regozijo, é motivo de alegria, é motivo de celebração. Contudo, havia um outro rapaz cujo nome é Ismael, filho de Agar, serva de Abraão, que ali estava. E este menino, diz o texto, caçoava de Isaque. Ora, a relação de Sara e Agar não era uma relação tão boa e afetiva, porque outrora Agar havia zombado de Sara porque ela era estéril. Em um momento em que Deus faz a promessa a Abraão, dizendo a ele que lhe daria uma grande descendência, Sara já sendo avançada em idade, estéril, Abraão também sendo avançado em idade, eles então não entenderam a magnitude da promessa de Deus, então procuraram meios naturais para fazer cumprir essa promessa. Foi aí então que nesse instante Agar, serva de Abraão, é tomada como mulher com a permissão de Sara, para que eles coabitassem e ela viesse a dar à luz a um filho, o que de fato aconteceu. Todavia, o Senhor mais tarde visita Abraão e diz a ele: não é este filho que eu prometi. O filho que será o seu descendente, o seu herdeiro, virá de você e de Sara. E Sara, então, após um período determinado pelo próprio Senhor, deu à luz a um filho e colocou o nome dele de Isaque. Passado um período de tempo, ambos agora convivendo na mesma casa, Isaque estando ali na celebração pelo seu desmame, começa agora a ser caçoado por Ismael, seu irmão por parte de pai. Abraão agora se entristece. Deus diz a Abraão: não te pareça isso mal, porque por causa do moço e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo que ela disser. Mas aí, do verso 14 em diante, o texto diz que levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Beceba. E tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia:
assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Agar foi colocada para fora de casa. Levou apenas água e pão. Mas após uma caminhada no deserto, após andar errante pelo deserto, a água acaba, a sede assola, a desidratação agora certamente começa a causar nele sérios problemas. E ela vê que o seu menino vai morrer. Coloca ele debaixo de um arbusto e aguarda à distância o momento que seu filho morreria. Mas e aí, após essa grande aflição de Agar, que nós vamos perceber o momento onde Deus entra em ação na história para mostrar o seu cuidado até mesmo para com aqueles que são desprezados. Verso 17 então diz: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Deus agora age com providência e a voz de uma criança é ouvida pelo Senhor. O texto é claro em dizer que Deus ouviu a voz do menino. Agar chorava, Agar pranteava, mas não sabemos ao certo o que o menino disse, se choro, se pedido, se clamando por socorro, mas o fato é que diz o texto que Deus ouviu a voz do menino. E após ouvir a voz do menino, Deus entra com providência tal que no versículo 18, então o texto vai dizer: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Através da oração, através daquele menino que ecoava algum som, e nós não sabemos ao certo qual era, mas certamente de clamor e de desespero, pois estava para morrer, Deus ouviu, Deus respondeu e Deus agiu com providência, abrindo os olhos de Agar, para que ela conseguisse enxergar um poço de água muito próximo de onde ela estava. E aí nós percebemos a providência e o cuidado do Senhor. A história termina com Ismael crescendo, e o versículo 20 vai dizer que Deus estava com o rapaz, que cresceu, que habitou no deserto, se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. O Deus que responde oração, o Deus que ouve o clamor, age com providência, salvando os seus filhos, cuidando do seu povo. E mesmo quando os erros, mesmo quando nós não conduzimos as coisas corretamente, de acordo com a vontade do Senhor, ainda assim, o que nós aprendemos na Bíblia Sagrada é que o nosso Deus não perdeu o controle da história. Sara errou, Agar também teve momentos de erro quando zombou de sua senhora. As crianças que brincavam e que caçoavam uma da outra certamente não fizeram corretamente, mas se tratava de crianças. Enfim, ainda que o ser humano cometa erros, falhas ao longo da história, o nosso Deus não perdeu o controle. E a sua providência é vista de maneira muito clara na vida daqueles que Ele o amam. Que Deus abençoe sua vida, que Deus aplique esta palavra ao seu coração e que você possa lembrar que o nosso Deus é o Deus que ouve a oração daqueles que clamam. Deus te abençoe. Encher-nos com teu amor.
nós chegamos ao fim de mais um programa Mensagem da Cruz. Mas eu quero convidar você a estar conosco aqui em nossa igreja, na Praça Dantas Barreto, sem número, no centro de Bom Conselho. Domingo pela manhã, às 9h30, nós temos a nossa escola bíblica dominical. E à noite, às 18h30, o nosso culto de celebração ao Senhor. Toda quarta-feira, às 19h30, nós temos aqui em nossa igreja o nosso momento de culto de oração e também o nosso estudo doutrinário. Você é o nosso convidado a participar das programações da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho, mas também a nos seguir em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no YouTube, @IP Bom Conselho. Siga as nossas redes sociais e acompanhe toda a nossa programação. Quero agradecer a sua audiência, desejar a você uma semana abençoada e que Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo sábado, se o Senhor assim nos permitir. Um forte abraço. Você acabou de ouvir o programa Mensagem da Cruz, uma produção da Igreja Presbiteriana de Bom Conselho.